Então, boa noite mais uma vez, oficialmente aqui a todos vocês. Eu vou me apresentar para aqueles que estão chegando agora. Eu sou o professor Luiz Antônio, sou doutorando pelo PPGEP, sou orientando da professora Andresa Tavares, me dá muito orgulho e satisfação. E hoje nós estamos aqui para contribuir também com o percurso formativo de vocês. Gostaria que vocês confirmassem para mim se estão me ouvindo bem. Dá um feedback aí, manda um sinalzinho. Sim. Certo. Então, pessoal, hoje a professora Andresa, ela gostaria muito de estar com vocês, mas devido ao impeditivo de ordem maior, ela não será possível que ela esteja aqui, certo? A conta dela está aparecendo porque eu tive que ter acesso para abrir a disciplina. Então, hoje nós teremos um momento muito importante. Eu vou fazer aqui uma ligeira abertura, tá certo? Eu também, tudo caminha, vou trabalhar como docente aqui nessa disciplina, né, do meu doutorado. E aí a gente com certeza vai aprofundar e ter mais um contato. Inicialmente, eu quero dizer, né, pelo que eu entendi, vocês correspondem à licenciatura de espanhol. Não é isso, meninas? Laís, Patrícia, Emily. Sim. Confirma. Pronto. Sim. Muito bem. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre as contribuições formativas dos espaços não escolares. Para a gente começar, quem vai hoje, né, dar as contribuições será a professora Gel. Antes que a professora Gel assuma, e a gente fala um pouquinho aqui, eu gostaria só de abrir esse momento com uma contribuição, certo, do professor Larosa Bondia, um espanhol, em que ele faz ele dá uma contribuição sobre a ideia de experiência. Eu gostaria de iniciar esse nosso momento com essa inspiração do Bondia. Ele diz que a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Disse que tudo que se passa está organizado para que nada se nos passe. Então, quando se fala de formação docente, a gente vai ter que dialogar com a experiência, certo? A experiência, para a gente, ela é muito importante, mas não pode ser endeusada ou dicotomizada da teoria, né? Nós defendemos a confluência teoria e prática. Mas a experiência, o que seria ela, né? Com certeza vocês já viveram muitas coisas, são jovens, né? E a pergunta que se fica é: o que é experiência? Experiência para o Bondia, para o Larosa Bondia, não é o que acontece. Experiência é o que acontece a você. Então, se não aconteceu a você, não é experiência sua. E isso vai também problematizar para nós frases clássicas, como a que a gente costuma dizer, que tem tantos anos de experiência numa profissão. Por exemplo, eu trabalho com colegas que dizem assim: eu tenho 20 anos de experiência na educação. Eu sou professor da rede pública, municipal, e sou coordenador pedagógico da rede estadual do Rio Grande do Norte. E aí os colegas sempre dizem assim: eu tenho tantos anos de experiência. No casamento, alguém diz: eu tenho 20 anos de experiência no casamento. Então, aí essa questão de anos de experiência, problematizada pelo Larosa Bondia, e também por outro autor que você já deve ter conhecido, que é o John Dewey. Né? O Dewey estava dando uma palestra e, certa vez, ele foi questionado sobre o seu ideário de educação, e um professor chegou para ele e disse: professor Dewey, o senhor falou bonito, mas eu já tenho 10 anos de experiência em sala de aula e tudo isso aí, para mim, não tem tanta relevância. Então o professor Dewey baixa a cabeça e diz: eu posso fazer uma pergunta? O professor diz: com certeza. Ele diz: o senhor tem 10 anos de experiência ou o senhor tem 1 ano de experiência que se repetiu 10 vezes?
Então, nós começamos essa aula, essa mediação, com essa provocação. Experiência não é o que aconteceu. Experiência é o que aconteceu a você. Então, é necessário reflexão para que as experiências possam se consolidar em nossas vidas. A formação docente é uma formação muito rica, mas a experiência que nós temos na escola pode ser formadora, como pode ser deformadora. Então, tudo que se vive pode formar o homem e a mulher, ou pode deformar o homem e a mulher. Então, a pergunta é, nós estamos sendo formados pela experiência que temos, ou nós estamos sendo deformados? Então, fica essa introdução. Nesse momento, eu vou convidar a professora Gelvida Soares. Ela é a convidada especial nessa noite da professora Andresa. E nós vamos ouvi-la, né? Ela vai trazer aqui uma mediação, uma fala, uma exposição dialogada. Professora Gel, você está aí, querida? Não estou vendo sua câmera aqui. Você me ouve bem? Sim, sim, estou aqui. Pronto. Então, a professora, ela vai se apresentar melhor, porque ela tem, né, um baixo currículo também, mas pelo menos sinteticamente. Professora Gel, a professora Andresa gostaria muito de estar aqui conosco, participando desse momento, ouvindo você e as suas contribuições. A professora Gel vai falar sobre os espaços não escolares, mas que são fundantes na formação do sujeito e no que a gente se torna, né, gente? Porque se você prestar atenção, os espaços não escolares, nós estamos em contato com ele constantemente. Então, a professora Gel vai trazer um pouco da sua experiência ressignificada, reflexionada para todos nós. Então, alguém tem alguma dúvida nesse momento? Algum colega, algum aluno? A aula está sendo gravada. A questão da frequência eu vou equacionar aqui depois com vocês, porque sobre isso a professora Andresa não me passou. Alguém tem alguma dúvida nesse momento? Quer falar alguma coisa sobre a reflexão que foi feita? Ou você já tem muita experiência também? Não é, professora Angel? Você já está com muita experiência como professor? Não, né? Com certeza não. Pessoal, então eu quero passar o bastão para a professora Gelvida. Querida, é um prazer muito grande. Queremos ouvi-la aqui com muita reverência e, ao mesmo tempo, também trazer algumas contribuições, se for possível. Ao final, a gente vai deixar um tempinho, professora Gel. A gente fica de 7h20 até 7h10, 8h10, para a gente ter um espaço para perguntas, né? Uhum. Então, querida, passa a bola para você. Um grande abraço. Seja bem-vinda, professora. Se apresente aí. Olá, boa noite, eu agradeço, né, o privilégio é meu de estar aqui nesse momento, né, de trocas de experiências, né. Eu sou Gelvilda, sou aluna do IF, enquanto mestranda, né, sou orientanda do professor Matheus, e eu vou falar um pouquinho da minha experiência enquanto pedagoga, né. Tenho uma formação tanto em pedagogia quanto em geografia, né? E essa experiência, né, enquanto pedagoga, é porque ela se desenvolve em dois espaços, né? Nos espaços escolares e nos espaços não escolares. Eu sou funcionária pública municipal e tenho duas matrículas, uma tanto na educação, né, enquanto professora da educação básica da educação infantil, e a outra enquanto educadora social na assistência social. Então, na assistência social, eu sou educadora, né? Eu não é como pedagoga, mas a minha formação é pedagogia. Então, foi por meio dessa licenciatura, né? Foi por meio dessa graduação que veio a atuação em um espaço não escolar. Então, para vocês, né, enquanto estudantes do curso de espanhol, né, vocês pensarem em atuar em um espaço não escolar, né? Para mim também foi uma surpresa quando eu passei no concurso, porque quando a gente está na licenciatura,
a gente está ali pensando numa sala de aula. E quando você se depara com o espaço não escolar, e agora? Como será? O que fazer? Então, é um processo de construção, é a vivência que te faz desenvolver esse lado profissional num espaço não escolar. Enquanto educadora social, né, a gente atua, enquanto educadora, a gente atua no acolhimento das famílias do CREAS, na assistência social. O CREAS é uma entidade, né, voltada para um público que teve os seus direitos violados. Então, nós, enquanto pedagogo, enquanto educadores sociais, nós fazemos esse acolhimento, né, e desenvolvemos oficinas, palestras, orientações e encaminhamentos. Nesse contexto, né, desses acolhimentos, desse público, a gente vai se desenvolvendo por meio da escuta, né? Tanto na sala de aula, como no espaço não escolar, o professor tem esse momento de fala, mas principalmente o momento de escuta, para conhecer o outro, para conhecer a realidade do outro, né? Seja do seu aluno, ou seja, que nós chamamos de usuários. Não é porque eles são usuários de drogas, não. É porque eles são usuários, como se fossem usuários de ônibus, usuários, ou seja, pessoas externas, que vêm procurar o serviço. E nesse contexto, a gente vai fazendo esse acolhimento. Então, a gente, inicialmente, né, a gente faz essa relação de escuta. As experiências formativas que a gente veio fazendo ao longo dos anos nesse processo de construção, ele se desenvolve também por meio da observação. A observação comportamental, a observação dos relatos de experiência e também das vivências desses usuários. Por meio desses relatos, a gente, aos poucos, vai traçando um planejamento, né, e construindo palestras, oficinas e orientações, como eu falei anteriormente. Não é muito diferente de quem está na licenciatura, digamos assim, mais específicas, não. Por que eu digo isso? Porque eu, enquanto geógrafa, né, professora de geografia, eu percebi que o meu espaço não escolar também era um momento de escuta para essa constituição e essa aquisição de conhecimento voltado para essa, digamos, essa formação específica, que no caso de vocês vem a ser espanhol e no meu caso também foi a geografia. Então, esse processo, ele vem ao longo dos anos se desenvolvendo, né? Paulo Freire, ele fala sobre a questão da construção desse conhecimento por meio da prática. Então, a gente vai sempre refletindo, né? Ou seja, a gente está sempre nessa praxis, né? O que Paulo Freire fala dessa relação entre teoria e prática, e nessa reflexão, que ele chama de praxis, tentando construir e reconstruir esse desenvolvimento profissional que, muitas vezes, a gente vai seguindo, seja um processo construtivo dentro do próprio regimento do serviço, ou até mesmo formando grupos de trabalho para modificação e reconstrução para esses atendimentos. Vou explicar um pouquinho o que é o CREAS, para vocês se situarem, que eu acho que estão um pouquinho perdidos, né? Na assistência social, temos alguns dispositivos, que ele é dividido em básica, média e alta complexidade. A básica são os CRAs, é o que mais vocês conhecem, que é, no caso, é o serviço de atendimento de assistência básica à população em geral, cadastro único, cadastro de Bolsa Família, esses serviços mais básicos. Oferecimento de alguns cursos. O CREAS já é um serviço mais especializado, é quando algum
indivíduo, pessoa, né, tem o seu direito violado. Qual a faixa etária? Da criança ao idoso. Então, todas as pessoas que se sentirem com o seu direito violado, nós não recebemos denúncia, né? Nós fazemos um acolhimento, geralmente, ou a própria vítima vai procurar o nosso serviço e a gente dá encaminhamentos, ou geralmente já vem encaminhado de uma outra instituição. Então, criança que foi violentada, a gente faz esse acolhimento inicial, encaminha para a delegacia, tenta providenciar um atendimento psicológico, né? Um idoso que está sofrendo maus tratos, então, assistente social, psicólogo e educador faz essa visita, faz essa triagem e tenta chamar a família para essa discussão e tentar resolver esse conflito, né? Violência doméstica, no mesmo contexto, né? Se ela não quiser formalizar a denúncia, a gente vai tentar trabalhar esse contexto familiar para minimizar ou até mesmo tentar sanar essa violência. E tem a alta complexidade, que são os espaços, né, em que os adolescentes, crianças, ficam internadas, né, que ficam ali abrigadas. Nessa alta complexidade, em que temos educadores, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, ele também se divide em 3 partes, né? Que é a casa de passagem 1, que a gente chama a casa de acolhimento 1, a casa de acolhimento 2 e a casa de acolhimento 3, que também se divide em faixas etárias. E nesse contexto, a gente também vai fazendo essa relação de escuta. Então, o tempo todo, a gente está trabalhando em cima dessa relação de escuta dessas pessoas, desses indivíduos, desses usuários. Como trabalhar com uma criança que, no caso, ela está desenvolvendo a fala. Então, a gente tenta, né, desenvolver atividades que a criança apresente sinais. Então, a partir desses sinais, a gente vai sinalizando, fazendo relatórios, dentre outros. Por que eu estou trazendo essa experiência para vocês? Porque a gente, enquanto professor, né, a gente também trabalha em cima de relatos. Na minha outra matrícula, sendo no espaço escolar, eu também tenho esses mesmos relatos, só que a minha postura já vai ser diferente. Então, de manhã eu estou na sala de aula e à tarde eu estou nesse espaço não escolar. Vejam um nó que às vezes dá na minha cabeça, né? Mas a gente vai tentando equilibrar o que vem a ser uma intervenção, né? Um acolhimento, uma atividade, uma palestra, uma organização, e muitas vezes esse relatório num espaço escolar e num espaço não escolar. Então, a gente enquanto na sala de aula de manhã eu estou tentando estimular as crianças para esse desenvolvimento, trabalhando essa questão de prevenção, né? De prevenção, da questão de direito, dessa consciência de direitos. À tarde, saio da escola e corro para o CRES. O que acontecer? Em vez de trabalhar na prevenção, eu vou trabalhar na contenção. Então, é nesse espaço não escolar que a gente se depara com a maior fragilidade da sociedade hoje, né? Então, essas experiências e todo esse conteúdo didático, né, psicológico, a psicologia da educação contribui bastante para a gente entender alguns processos nesse processo e nesse ambiente, na verdade, né, não escolar, e vai traçando estratégias e orientações que nos levem a desenvolvimento desses percursos formativos, tanto para a família, quanto para nós mesmos profissionais. Então, a gente está o tempo todo nesse processo de reciclagem.
A gente está o tempo todo trocando essas experiências, fazendo estudo de caso. Então, o que eu quero trazer com esse meu relato, né? Trazer essa realidade de escuta e de diálogo. A gente, na sala de aula, nesse contexto formativo, a gente está sempre procurando, né, essas relações de afinidade, e quando a gente não encontra determinadas afinidades sobre os nossos processos formativos, a gente vai tentando construir determinados conhecimentos que nos leve a uma situação que nos favoreça para o nosso fazer de atividades pedagógicas sociais, né? A relação de professor e aluno, de formação e indivíduo, ela é muito constante, seja tanto no ambiente escolar como no ambiente não escolar, certo? A pedagogia da autonomia, ela nos traz reflexões, tanto a pedagogia da autonomia, quanto também Ausubel, né, com uma aprendizagem significativa. Então, quando a gente faz essa relação do conteúdo teórico da nossa formação e traz para a nossa prática, a gente pode estar elencando links, né, tá fazendo links entre aquilo que se constitui na teoria com o nosso fazer profissional. Então, é nesse contexto que eu trago para vocês essas experiências. Outra coisa importante que a gente percebe num espaço não escolar é a diversidade. Então, a gente vai lidar, seja na sala de aula ou fora dela, com a diversidade de pessoas e de situações. Então, é muito comum a gente, num ambiente não escolar, a gente se envolver, né, em atividades que vão além do educacional, né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, esse contexto de relação entre o nosso fazer profissional e as nossas relações socioafetivas, né? Então, essas relações socioafetivas, ela tanto se desenvolve dentro da sala de aula, quanto fora dela. E a gente tem sempre que manter esse equilíbrio. Eu lembro que quando, na pedagogia, eu estagiei no ensino médio, né, eu tive bastante dificuldade em dar nota, né? Talvez seja por isso que eu me identifiquei um pouco mais com a educação infantil, né? Traçar um registro, um relatório, para mim tenha sido mais fácil, porque quando você tem uma relação de troca de ideias, de diálogos, de construção, na sala de aula, depois você ter que rotular um aluno para uma nota, para mim foi muito difícil. Então, a gente no contexto não escolar, a gente também vai ter que sistematizar aquilo que a gente está desenvolvendo profissionalmente. Então, o bom do meu serviço, né, da minha experiência, da minha vivência, é fazer isso em forma de um relatório. Então, a gente tem também essa questão de o que colocar, muita ética, né, ser muito conciso, né, no que a gente vai dizer, no que a gente vai falar. Eu lembro que nos escritos, quando eu estou falando até um pouco sobre formação de professores na minha dissertação, e a gente vê esse processo histórico da formação de professores enquanto extensão da maternidade, principalmente nas séries iniciais. E a gente trazer esse equilíbrio entre o afetivo, o socioafetivo e o profissional, seja no espaço escolar ou não escolar, ele é muito importante para esse nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Então, é nesse sentido que eu digo que as nossas fragilidades, né,
ela tem que estar sempre em equilíbrio, ela tem que estar sempre se mantendo, e é nesse contexto de estar sempre em processo de construção e de reconstrução, nesse espaço não escolar e escolar, que a gente vai se moldando, que a gente vai se perfazendo e trocando essas experiências, né? Achei bastante interessante a citação de Luiz Antônio, quando ele falou no início, né, essa questão da experiência, né, a troca de experiência. Então, o primeiro questionamento dele foi: vocês são experientes o suficiente? Então, nós nunca estamos totalmente prontos, né? Nós não temos o todo, nós não temos essa plenitude, nós estamos sempre em busca, e é esse processo formativo de busca mesmo, né, que a gente está o tempo todo se reconstruindo e se formando enquanto profissional. Alguma pergunta, alguma contribuição, Luiz Antônio? Minha querida Gel, pode continuar. Estamos aqui guardando para o finalzinho, mas já tem uma mão levantada aqui. Isso. Eu quero só combinar com o pessoal. Gel, o que é que você prefere? Que seja já agora a intervenção? Pode ser. Cadê a colega que levantou a mão? Perdi aqui. Pode ser que a gente vai dialogando, vai trocando. Cadê, minha querida? A mão foi Rosemary? Foi sem querer. Rosemary. Mas, Gel, pode continuar. Daqui a pouquinho a gente intercala com você. Então, assim, qual é a reflexão também que eu trago nisso tudo? É vocês estarem num processo formativo para licenciatura. Aí vocês imaginam logo o quê? Que foi a minha fala lá no início, a sala de aula. E se vocês fossem atuar em um espaço não profissional? A licenciatura de vocês, no caso o espanhol, permite, né, seja que momentaneamente ou futuramente ou permanentemente, que vocês atuem em um espaço não escolar, seja na área do turismo, seja no aeroporto, seja numa outra atividade, seja em traduções, né? Então, veja o quanto as licenciaturas hoje nos têm possibilitado, né, e criado a abertura para a gente atuar em outras áreas. Porque quando eu fiz a pedagogia, eu não me imaginava fora da sala de aula, né? E hoje nós temos várias oportunidades de atuar de forma que não seja apenas dentro da sala de aula. Por exemplo, hoje a pedagogia me permite, né, ser pedagoga do Detran na elaboração de provas, ser pedagoga, como eu estou no momento, enquanto educadora social, na assistência social, ser pedagoga na área empresarial, ser pedagoga do judiciário, que inclusive está com um processo seletivo aberto, né? Alguém aí que tenha mais de uma licenciatura e tenha interesse. Então, assim, vocês também têm que pensar na licenciatura como um leque de oportunidades que vocês podem também atuar. É nesse processo reflexivo e formativo que vocês vão se encontrando e vão, ao longo dessa formação, né, se identificando. Eu vim me identificar na pedagogia no meu estágio, porque enquanto teoria, eu ainda não sabia qual o momento que eu queria, né, qual a área que eu queria atuar. E as oportunidades do estágio me permitiram essa relação maior com o público da educação de jovens e adultos. Então, eu passei a ter essa identificação maior e hoje, realmente, eu tenho uma facilidade para atuar nesse espaço não escolar, uma vez que o público que eu mais atendo nesse espaço não escolar são jovens e adultos.
Então, vocês podem também já estar nesse processo de reflexão, de abertura de oportunidades, utilizando uma licenciatura que, teoricamente, está voltado totalmente para a educação, mas quando, na verdade, está abrindo para vocês oportunidades para atuarem em outras áreas. A atuação de nós educadores, ela é muito ampla hoje. Por quê? Porque nós somos pedagogos, nós somos professores, nós somos psicólogos, nós somos agentes transformadores. Se a gente não se vê enquanto agente transformador de uma sociedade, eu creio, né, que a gente, enquanto professor, não se encontrará na profissão. Então, além de Paulo Freire, né, Emília Ferreiro, Teberoski, fala muito desse mundo letrado, desse processo construtivo e também dessa formação social, né, que a gente tem que trazer para a sala de aula e levar também para fora dela, né? Essa construção de uma linguagem, né, que facilite essa interação. No caso de vocês, por enquanto, é professor e aluno, mas se vocês passarem a atuar num espaço não escolar, então vai ser o quê? Profissional e indivíduos e usuários, né? Então, esse processo formativo, ele é constante. As suas vivências vão transformando o seu fazer profissional. E aí, sim, vai se constituindo essas relações de experiência. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta que a gente possa dialogar? Luiz Antônio quiser fazer alguma colocação sobre suas experiências também, seja no espaço escolar ou não escolar. Bom, pessoal, como o Gel está abrindo já para o diálogo, né? Nós estamos já abertos aqui para receber perguntas, viu, Gel? Já que você abriu. Gostaria muito que vocês participassem, que vocês perguntassem, principalmente porque vocês são professores em formação, né, Gel? Estão naquela fase, naquela travessia, tomando decisões, confirmando a docência ou não, certo? Luiz Pereira da Silva, pelo que compreendi, o papel do educador social é acolher, encaminhar e orientar um público específico, é isso? Ou dependerá do ambiente, em se tratando do CRAS, do CREAS, que encaminhamentos são feitos? Qual a diferença entre esses espaços? Excelente, Luiz. Manda brasa, Gel. Muito bem. Então, olha só. O ambiente, né, orientar, encaminhar o público, ele está voltado para um serviço social e civil, né? A gente, enquanto CREAS. O ambiente, ele é constitutivo de particularidades onde a gente vai, eu enquanto professora, eu estou em sala de aula, só isso, e no CREAS eu estou fora dela, então não dependerá muito do ambiente. O que vai depender é como proceder pelo fato de estar naquele ambiente. Então, eu no ambiente escolar, a minha função vai ser só e somente, né, não digo somente, mas um pouco mais além, de escolarizar nesse contexto. E, no caso, em se tratando de CREAS e CRAS, né, que encaminhamentos são feitos? Então, se for o CRAS, a gente vai fazer os encaminhamentos para o Bolsa Família, bolsas para o cadastro único, encaminhamento para qualificação profissional, dentre outros. No CREAS, a pessoa vai chegar lá com um direito violado, então a gente vai encaminhar para um serviço psicológico, para o Ministério Público, para a delegacia. São essas entidades públicas que vai garantir o direito a esses usuários. Então, enquanto o CRAS dispõe de um serviço de qualificação profissional, de assistencialismo,
o CREAS vai encaminhar esses usuários para esses serviços que irão garantir, ou, teoricamente, né, é para garantir o direito a essas pessoas que tiveram seus direitos violados. Então, a diferença desses espaços são justamente esses, né? Um é de espaço escolar constitutivo, de escolarização, de orientação e da preservação de direito, ou seja, na escola a gente está na prevenção. Nesses outros espaços, geralmente é na contenção. Alguém está com dificuldade financeira e social e está procurando o serviço do Bolsa Família. Então, a gente vai lá fazer o cadastro para estar inserindo essa pessoa e minimizar esse direito dela que está sendo violado. Então, a diferença desses dois espaços são esse. E do CRAS e de CREAS é esse. Um é o serviço que é oferecido e o outro são encaminhamentos, orientações e palestras para um direito que foi violado. Então, um garante o serviço e o outro tenta minimizar ou até mesmo sanar esse direito que foi violado. As dificuldades que eu mais encontrei quando eu iniciei no ambiente não escolar foi a minha oralidade, né? Porque a gente tem tem que ter muito cuidado naquilo que a gente fala. Por quê? Porque a gente trabalha em cima da nossa escuta. E a nossa escuta é uma violação de direito. Não é muito diferente da sala de aula, não, porque eu já estive na sala de aula em que uma criança, né, estava sendo assediada pelo próprio avô, assediada pelo próprio avô, e ela estava com dificuldade de fazer xixi. Então, a gente também tem esses relatos, né, dentro da sala de aula. E foi aí que eu tive que me encontrar enquanto educadora, que geralmente era um serviço que eu fazia na assistência social e não na sala de aula, mas de chamar a mãe e conversar sobre se a criança estava com infecção urinária, esse olhar diferenciado para poder falar, olha, está acontecendo isso, e a gente precisa sentar para conversar. Foi quando sentamos com a gestão da escola, a coordenação, e encaminhamos ela para o CREAS, que era o meu outro serviço à tarde. Mas lá eu não poderia trabalhar em cima daquilo que eu tinha vivido da sala de aula, porque eu ia estar em um atendimento com assistente social e psicólogo, em que a mãe ia relatar a vivência dela. Então, é esse paradoxo que muitas vezes eu me encontro, mas que outro profissional não se encontra, porque ele não vive esses dois lados da moeda. Quem estava vivendo era apenas eu, né? Então, assim, veio novamente essa relação da escuta, aí vem a questão de ganhar confiança, a questão dos relatos, tanto da criança quanto da mãe, para poder a gente ver qual a intenção dela, se ela ia formalizar a denúncia, se ela não ia, demos o encaminhamento para o ITEP, né, e foi constatado uma situação, e nesse processo todo, ela se separou, porque o pai não acreditou que o avô da criança, ou seja, que o seu pai, né, que era o avô paterno, estava provocando essa situação. Então, assim, a minha maior dificuldade, que talvez seja até hoje, é fazer essa dissociação entre o espaço escolar e não escolar, mas quando acontece isso. Fora a isso, foi mais a questão da minha oralidade, né? Eu fazer a relação de escuta e saber como lidar com minhas palavras em cima de um direito violado, que era, digamos, vou dar um outro exemplo. Por exemplo, eu estar lá no CREAS e falar sobre violência doméstica, né? E a gente, no caso, não trazer um pouco aquilo para si e trabalhar realmente em cima dessa violência. Então, a gente vai
fazendo esse primeiro atendimento, aí faz essa triagem prévia, aí depois marca uma segunda visita. Então, nesse segundo momento, aí a gente já tem discutido de uma forma multiprofissional, com assistente social, psicólogo e educador, né, situações para colher mais informações sobre essa violência doméstica e quais os encaminhamentos dá. Se tem a necessidade de psicólogo, se tem a necessidade de uma medida protetiva, se ela quer um encaminhamento, como é que está o nível dessa agressão doméstica, mas muitas vezes elas não dizem de início. Então, a minha dificuldade foi trabalhar a minha oralidade para adquirir, puxar informações suficientes para até, então, a gente traçar estratégias para essa violação de direito que até então estava sendo exposta. Acho que alguém levantou a mão aí. Levantou. Francisca, quer falar, minha querida? Palavra facultada. Pois é, interessante, né? E quando essa denúncia ela não é formalizada? Então, a gente vai nesse processo, de conscientização dos agravos onde essa denúncia pode chegar. Então, a gente vai, se ela tiver filhos, aí a gente vai lá trabalhar em cima do filho. Quais as consequências que traz para o comportamento da criança? Quais as alterações que ela tem observado nela e nas crianças, ou nos filhos, ou nos jovens, ou naqueles que estão envolvidos naquele ambiente. Infelizmente, nós não temos, ou felizmente, não sei nem até distinguir se é felizmente ou infelizmente, mas nós não temos autonomia para fazer uma denúncia enquanto profissional. Quem tem que fazer a denúncia, quem tem que formalizar, realmente é a vítima. Então, assim, esse processo de orientação, ele é constante, e ele está sempre sendo estudado, que é o que a gente chama no CREAS de estudos de caso. A gente está sempre se reunindo para fazer esses estudos de caso, certo? Sobre essas situações em que a vítima não procura formalizar uma denúncia, não procura, muitas vezes, um tratamento, muitas vezes o acompanhamento está acontecendo e de uma hora para outra ela some, aí não deixa endereço, não deixa telefone e a gente fica nessa busca. Muitas vezes a gente tem que, sim, arquivar um caso, mas esse espaço não escolar, acho que tem alguma pergunta aqui, quais as dificuldades que você encontrou quando iniciou no espaço não escolar, Então, é como eu falei, a minha principal dificuldade foi conhecer alguns serviços que a própria rede também oferecia e eu não conhecia, porque a minha formação era para uma sala de aula. E quando eu cheguei na assistência social, foi para um espaço não escolar. Então, eu tive que passar também a conhecer esses dispositivos, para poder desenvolver o meu trabalho e para poder, sim, fazer esse encaminhamento. Porque se eu não conhecer a minha rede, se eu não conhecer o meu serviço, então ele ia ficar impossibilitado também de que ele fosse executado. É a mesma coisa também que acontece em sala de aula, Quando nós estamos em sala de aula, então, se a gente não souber do nosso papel, se a gente não souber dos caminhos para a gente direcionar as nossas atividades pedagógicas, as nossas atividades culturais, até mesmo as nossas discussões de sala de aula, do mesmo jeito num espaço não escolar. As nossas discussões no espaço não escolar, ele também tem as peculiaridades, porque a gente tem que saber até onde a gente pode ir.
com determinados assuntos. Mais alguém? Pronto. Então, assim, já citei aí algumas dificuldades que eu encontrei, né? Foi a questão de se expressar, da minha oralidade, como se expressar, o que dizer, conhecer a minha rede, que foram os meus dispositivos. Então, se vocês forem para um ambiente não escolar, enquanto pessoas formadas em espanhol, por exemplo, trabalhar no turismo, então vocês procurarem ver os diretórios, os dispositivos que vocês dispõem para que ele ocorra e aconteça da melhor forma possível, né? Quando a gente está numa sala de aula, fica tudo mais fácil, porque, teoricamente, 80% das coisas você resolve dentro da sua sala de aula. Então, 10% você leva para uma gestão ou para uma coordenação. E os outros 10% vão além dos muros da escola, né? Que, na verdade, são esses 10% que lhe dá mais trabalho. Pelo menos na minha concepção, porque você vai lidar com o pai, você vai lidar com questões burocráticas, por questões administrativas, né? Então, assim, já a gente lá no espaço não escolar é justamente o inverso. A gente está com 80% lidando com o público, lidando com questões administrativas, lidando com os encaminhamentos e lidando com as relações de escuta, que é a família, é o contexto familiar. Enquanto na sala de aula você está o tempo todo, professor, aluno, numa diversidade, fora da sala de aula você está com o profissional e uma gama de pessoas que você vai estar trabalhando nesse contexto da diversidade, porque você vai trabalhar a vítima ou o usuário, nem sempre quem procura o serviço é uma vítima. Por exemplo, se for o CRAS, é só um serviço, então ele é apenas um usuário que está procurando o seu serviço, e é um espaço não escolar, né? Então, mas aí você, nos dois espaços, tanto no CRAS quanto no CREAS, você vai estar trabalhando o quê? A família, que dessa família pode ser alguém próximo à família, que é um vizinho, é um parente. Então, os espaços não escolares, eles vão além dessa relação individual. Ela está nesse processo mais coletivo. Na sala de aula é um processo coletivo e diversificado, mas, porém, você tem uma lista de alunos e você vai direcionar para eles. Num espaço não escolar, você tem uma pessoa, mas com várias pessoas que você não conhece, que você não tem contato, que, na verdade, o seu contato, ou muitas vezes ele nem sequer acontece, ou ele é mínimo. Então, existe também essa diferença dessa pluralidade que existe nesses dois serviços. Você tem essa relação mais próxima entre você e o aluno na sala de aula, e num espaço não escolar, você tem essa relação, porém, mais distanciada no serviço de você ter várias pessoas no contexto que você está trabalhando, porém, não ter esse contato direto como você tem na sala de aula. Então, são essas dificuldadezinhas que, aos poucos, né, vai ocorrendo nesse relato. Por exemplo, vou tentar trazer um pouco para a realidade de vocês. Se vocês não estiverem atuando na sala de aula, e sim estiverem atuando no hotel, por exemplo. Então, você vai estar ali com aquele usuário, com aquele indivíduo, lá vocês já chamam de cliente, não é usuário, e para fazer aquele atendimento. Então, muitas vezes, ou ele é pontual, ou ele vai ser repetitivo, dependendo do fluxo do trabalho de vocês. Então, a relação que eu faço em relação ao ambiente escolar e o não escolar, diante da minha realidade de vocês, é essa. É esse contexto, né, interativo, né, de interação, de aproximação entre vocês e os indivíduos. As dificuldades são enormes, né, e esse processo formativo, ele é muito importante
para vocês construírem, né, o que vai além dos muros de uma sala de aula, porque pensar num espaço não escolar é ir além disso, porque a gente, dentro da licenciatura, foi o que eu vivi na geografia, a gente não vive, não pensa muito, né, nesse contexto que não seja escolar. Por quê? Porque a licenciatura está preparando a gente para uma sala de aula. Só que, na verdade, a formação, ou até mesmo as oportunidades e as nossas necessidades, leva para um outro caminho e faz a gente atuar em uma outra área da qual nós estamos tentando nos especializar, que é o caso, né? Meu caso foi na pedagogia e na geografia, e a de vocês está sendo na licenciatura em espanhol. É isso. Gel, querida, essa de Kézia, você já respondeu? De quem? A de Kézia Larissa. Professora, a senhora acha que nessa sua vivência do não escolar, te ajudou a ter uma visão mais específica do escolar, que te ajudou a detectar, ter um olhar mais criterioso com esses abusos, né, esses casos abusivos? Pronto, estou vendo agora. Realmente eu não tinha visto essa questão, né? Tem duas questões que eu não tinha visto. A de Luiz Pereira, né? Imagina a angústia dos profissionais, a atuação como educador está restrita ao espaço da instituição ou estende-se ao campo? Estende-se ao campo. Vou responder primeiro essa e depois vou para a de Kézia. Estou vindo aqui na sequência. Então, a atuação do educador, ele não fica restrita ao espaço da instituição, não. Ele se restringe ao campo, né? Do mesmo jeito que bem parecido como acontece na sala de aula. Uma vez que a gente está dentro da sala de aula e a gente lidar com o público, com a família. Do mesmo jeito, na atuação do meu vínculo, né, num espaço não escolar. Então, no caso, seria da atuação de vocês no espaço não escolar. Vai além, porque a gente também trabalha com visitas. A gente trabalha fazendo em palestras, em postos de saúde, em entidades públicas, nas outras escolas. A gente faz também esse processo de conscientização. Por exemplo, no mês de maio, a gente dá palestras e orientação sobre abuso e exploração sexual, onde a data comemorativa é o dia 18, né? E muitas vezes a gente traz essa discussão também para dentro da sala de aula, em um outro contexto, mas também traz. Em outubro, a gente traz os direitos da criança e em virtude, né, do Dia da Criança, e também é um mês temático do direito do idoso. Então, a gente vai trabalhando em cima dessas duas temáticas, só que na comunidade, né? A gente vai desenvolvendo palestras em escola, como eu falei anteriormente, em conselhos comunitários, como foi o caso de alguns da Zona Norte, que a gente também vai trabalhando, vai desenvolvendo. Então, a gente também vai a campo. Além dessas palestras, orientações, desses trabalhos de conscientização, a gente também vai para visita institucional. Por que a criança está fora da escola? Se não conseguir vaga, então a gente vai tentando pleitear essa vaga. Quando a gente chega na realidade da escola, tem uma lista de espera que não contempla o público. Então, ou a gente aciona o Ministério Público se for uma situação muito grave, ou a gente fica na perspectiva de deixar realmente nosso usuário nessa lista de espera, a fim de que ele seja contemplado. Então, são essas situações que, fora da sala de aula, nós estamos lidando com essas situações extra-instituição, ou seja, fora dela. E interessante a pergunta de Kézia, não é isso? Em ter uma visão mais específica no escolar. Tem ajudado, em parte, e em parte tem, assim, me proporcionado, né, uma reflexão de equilíbrio, porque muitas vezes o que eu absorvo
Não adianta, é profissional. Você tem uma situação, aí você pensa, você vai refletir sobre aquilo. E para você não estar misturando as coisas, aí você tem que manter um equilíbrio. Então, tem hora que eu até penso ou sair da assistência ou ou sair da educação. Né? Teve um momento, né, inclusive agora nesse período da pandemia, que eu passei a refletir bastante sobre isso, porque o índice de violência doméstica e de abuso e de violência ao idoso triplicaram. Por quê? Porque o agressor estava em contato, né, que a gente ainda não terminou a pandemia, mas diminuiu um pouco com as flexibilizações dessa questão pandêmica, né? Então, eles estão de contato direto com o agressor. Então, isso aumentou bastante, triplicou, o índice aumenta. Então, você que está trabalhando na prevenção, aí tem hora que você dá um choque com essa violação, né? Como é que eu, na sala de aula, eu estou olhando para a criança, trabalhando os seus direitos, que tem direito a comida, a alimentação, a família, a saúde, e aí, quando a fé, você se depara, né, com um atendimento em que a criança está relatando que não tem o que comer, que não tem onde dormir, e o pior de tudo, que o seu padar... Geralmente as violações acontecem em 80% dos casos. Ou é alguém próximo, 80% não, acho 90%. Ou é alguém próximo, ou é alguém da própria família, que é o agressor. Então, assim, aí está ali, né, relatando, lhe dizendo que seu padrasto, seu tio, seu primo, está lhe aliciando, está lhe violentando. Aí você volta no dia seguinte para a sala de aula. Aí no mesmo dia você já está no CRES para discutir e fazer esse estudo de caso. Então tem hora que, assim, veio realmente me dar uma maturidade para eu refletir sobre essas situações, porém, né, teve um momento que veio a me levar a reflexões sobre o que eu quero ainda profissionalmente. Então, eu estou nos dois extremos. Eu acho que o grande problema é eu estar nesses dois extremos. Mas como vocês vão estar em uma outra realidade, talvez isso nem aconteça. Porque, por exemplo, vocês estão se formando para uma licenciatura de espanhol e vão atuar com turistas. Então, como vocês vão lidar com uma outra realidade, com um outro atendimento, com outro público, a dificuldade de vocês sejam outras. Com certeza serão outras. Serão, muitas vezes, se aprofundar na linguagem, fazer aqueles cursos, né, de recepção, de atendimento ao público. Então, a realidade vai ser outra, mas que não vai estar distante daquilo que vocês estão vendo aqui, né? Eu digo, vendo aqui na licenciatura, com esses processos e orientações, essas questões teóricas próprias da formação de vocês. É isso. Excelente, Gel. Quem mais? Perguntas? Muito boa a participação de Kes. Isabel Billy. Perdão, se Israel, incluindo Billy. Na sua visão, quais são os principais desafios da educação infantil e EJA? Qual dos dois segmentos você considera mais desafiador? Hoje, nessa situação, hoje não, antes mesmo eu sempre achei a EJA mais desafiadora, né? Porque a educação infantil, você está no início de um processo formativo. Então, ela vai acontecendo gradativamente.
se ela não acontecer na creche, a obrigatoriedade é a partir da pré-escola, é a partir dos 4 anos. Então, o que acontece? Você tem 1, 2, 3 anos para entrar na creche. Não entrou, não é obrigatório, não tem problema. A partir de então, aí você já entra para a pré-escola, que é obrigatório e que muitas crianças estão fora da sala de aula, né? Então, assim, mas ele vai acontecendo gradativamente. Quando chegar aos 6 anos, mesmo que ele não tenha feito a pré-escola, ele ainda tem a oportunidade de entrar dentro da sua faixa etária num processo de escolarização tida como normal. Já a EJA eu me identifico bastante, né, com a educação de jovens e adultos, porém, ele é mais desafiador porque nós não temos estudantes que trabalham, nós temos trabalhadores que estudam. Então, na EJA, nós temos mãe de família, nós temos pai de família, que por exigência de uma atividade laboral está correndo atrás de uma escolarização tardia, para muitos considerada tardia, porque não está dentro da idade ideal para tal processo. Então, quando você tem estudantes que estão ali só para estudar e ganham uma bolsa para tá nesse processo laboral, mas como forma complementar, é totalmente diferente de vocês terem trabalhadores que estudam. Eles trabalham o dia todo, aí o que acontece? No final do dia, vão para uma sala de aula, cansados, desestimulados, né? Precisando de incentivo, com vontade de conversar ou de desabafar sobre os seus problemas pessoais. Aí retorna o que eu disse a vocês lá no início, a relação de escuta, que tanto Paulo Freire falava para que ocorra uma aula dialogada. Francisco, levantou a mão. Professora, boa noite. Obrigado pelas falas, viu? Então, complementando sua fala, né? Eu também leciono turmas de EJA, e além disso que a senhora apontou já para a gente, né? Se levar em conta também a questão do investimento, né? É bem diferente. E também depende de cada lugar, de cada região, a gente vai ter os contrastes também, né? E as influências também que são externas, que são imensas. E isso torna muito mais ainda complexo, desafiador esse processo de formação, né? E também a discrepância de idade, isso aí também leva muito em conta, porque acaba que há também conflitos de interesse, né? Cada grupos, realmente é bem mais complexo. E concordo com a senhora que o ensino infantil eu acho fantástico. Não trabalho com ensino infantil, mas vejo de perto, assim. Acho brilhante o trabalho de quem lida com isso, né? E o bom porque é início mesmo, né? Já no a gente pega todos os defeitos, digamos, todos os problemas, todos os dilemas, né? A questão, especialmente também social da pessoa, né? Que teve que trabalhar, deixar a escola e volta. Acaba que ela fica nesse dilema, né? E uns que também nem querem, né? Tem que ser realista, que alguns não querem, de fato, estão ali por hora obrigação, hora por ter um espaço diferente para ele vivenciar, até mesmo a questão da comida, né? Pode também levar isso em conta. São vários elementos que realmente deixam o espaço do EJA mais complicado, né? Porém, é interessante trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar, acho um desafio gostoso. É árduo, a gente sabe que mas é gostoso. Obrigado pelo espaço. Você falou muitas verdades, você realmente está podendo, né, nessa grande vivência que está sendo a EJA para você, partilhar suas experiências, porque o caminho é esse mesmo. Quando um aluno da EJA chega dentro da sala de aula, ela vem cheia de fatores externos, seja a alimentação, seja as questões familiares, seja a necessidade desse processo de escolarização, ou também seja esse desestímulo, né? Uma coisa muito importante que você relatou aí também é a questão da faixa etária. Na EJA, a gente tem a partir dos 15 anos, então numa turma só da EJA, a gente vai ter alunos de 15 a 16 anos,
até 50, 60, 70 anos, assim, queira estudar, né? Tá matriculado para esse processo de escolarização. Já na educação infantil, realmente a gente tem uma faixa etária mais fechada, né? No caso, na educação básica, né? Uma faixa etária mais fechada. Por exemplo, na turma de pré-escola, a gente tem alunos só com 5 ou 6 anos. Na turma da creche, a gente tem alunos só com 3 ou 4 anos. Então, fica um maior equilíbrio, né, para esse processo de escolarização. E, realmente, um grande desafio como ele falou, ter um aluno que chega na sala de aula porque os pais estão exigindo que ele continue estudando, mas que ele não está muito estimulado para esse processo de escolarização, e um trabalhador que chegou cansado, que chegou exausto para uma aula e tem essas duas realidades na sala de aula, né? Um precisando, um querendo, outro no seu limite, mas ainda buscando, e outros nessa realidade que ele citou, né? Então, realmente, são realidades bem diferentes, né? Muitas vezes opostas, de interesse, mas que a gente encontra, assim, na EJA, e também é um dos motivos que eu também acho mais desafiador, né? Qual a idade que recomenda? Oi? Quer falar? Oi, Francisco, pode Só falar. uma observação. Por exemplo, eu tenho um aluno atualmente que tem comigo 7 anos, na mesma turma. Tem senhoras com 60 anos, 70 anos, várias faixas etárias, né? Há essa diversidade grande, né? E acaba que gera justamente essas diferenças de vontade, de comunicação, até mesmo de aprendizado, né? É complicado porque, ora, rola o choque de interesse, até de aflorar ideias, de conversar, mas tem esses porém, né? Isso mesmo. É uma experiência, sabe, fantástica, porém bastante desafiadora, né? Tem outra pergunta aqui, qual a idade que recomenda para iniciar, né, as crianças? Olha, eu sugiro realmente na educação infantil, né? A educação infantil nas turmas de creche, né? Esse processo de escolarização, 2, 3 anos já começar. Porque hoje temos uma realidade de egocentrismo muito grande, né? Em todo esse processo devido a esse contexto familiar. Quando os pais saem para trabalhar, ficam com os avós, ou então com alguém que não faz parte constitutiva da família, mas tem esse processo. Então, assim, é muito interessante trabalhar desde os 3, 4 anos, né, esse processo de interação entre as crianças, porque ela terá um melhor desenvolvimento em todo o seu processo educacional. Qual a sua visão em relação a esse novo formato de educação? Gente, é bastante desafiador. Por quê? Porque as realidades socioeconômicas, elas são bastante, né, digamos assim, grandes, né, entre os alunos que muitas vezes têm apenas um celular na sala de aula, para os alunos que têm o computador, têm todos os equipamentos necessários. A gente da rede pública está tendo uma dificuldade enorme, e se for na educação infantil ainda é maior. Por quê? Para eu começar a desenvolver as minhas aulas online, eu tinha que me adaptar aos horários dos pais, porque o telefone, a rede social, o processo interativo da tecnologia não são dos alunos, são dos pais. Então, eu tinha que formar grupos de pais, de 4, 5 pais, aí fazer aquele processo, aí formar outro grupo de 3, 4, 5 pais e fazer o mesmo processo do sistema socioeducacional. Isso quando eles dispõem de tecnologia, que eu chamo de tecnologia o celular. Então, tinha 6 na minha turma
que não dispunha de um telefone celular, isso na realidade de Natal. Então, a gente começou a elaborar atividades escritas para eles pegarem na escola e tentar resolver, fazer, elaborar, construir e desenvolver esse processo de escolarização. Então, assim, é muito difícil e desafiador, né, essa questão desse novo formato da educação híbrida, presencial ou remota, né? As famílias são muito diferentes as condições socioeconômicas delas, e essa heterogeneidade financeira aí dificulta ainda mais o nosso trabalho no sistema, né, da educação, ou seja, no espaço escolar. Porém, no espaço não escolar, ele praticamente não é possível, porque a gente trabalha, né, com esse atendimento direto e o contato direto com esses usuários. Então, o que muitas vezes acontecia nesse sistema híbrido ou nesse sistema online era só os nossos estudos de caso, mas os nossos atendimentos, as visitas, elas tinham que ser de forma presencial, né? No máximo, um contato telefônico, mas para informações, e não para o atendimento especificamente e propriamente dito. Muito bom, minha querida Gel. Pessoal, muito bom o debate. Quem merece parabéns hoje é a professora Gel, mas vocês também, né, Gel? Por ter participado, por ter interagido. Essas perguntas são muito importantes para o processo formativo aqui, pensado hoje. Minha querida Gel, nós já estamos chegando ao finalzinho, são 8h23, a gente tem um limite aqui, mas você falou em muitas coisas e ficou aqui uma ebuliência na cabeça, né, com muitas questões. Mas eu queria, já que a gente já está terminando, pessoal, que além de Gel, ela vai se despedir, mas eu queria que ela falasse um pouquinho, você tocando nesses problemas, nas questões de atendimento das pessoas que foram abusadas, crianças, a violência contra idoso, mulher, criança e tal. E aí eu senti, eu não sei se eu capturei bem, mas eu senti que você vem também já sofrendo um pouco os impactos do contato, né? É como um braço que vai lesionando, né? De tanto bater no mesmo lugar, vai gerando uma lesão emocional, algum tipo de desconforto. E aí, eu sei que essa pergunta não é tão simples, mas nessa sua experiência, para os nossos alunos que estão aqui, como é que você analisa o fato de você se humanizar? Qual é o limite que a experiência nos oferece? De você se humanizar, porque a gente, quanto mais se aproxima da dor, ou quanto mais dói na gente, como diz o Paulo Freire, mais a gente se humaniza. Porque a gente se humaniza com a dor, né? A gente acha que se humaniza só vivendo. Não. Tem gente aí que tem uma vida muito bacana e cada dia piora enquanto ser humano. Mas nada nos humaniza tanto quanto a dor. Principalmente aquela que é na nossa própria carne. Mas eu queria que você tentasse falar sobre esse limite entre se humanizar, sair uma mulher mais humana, mais sensível, e ao mesmo tempo esse cuidado para não se tornar uma esponja e absorver isso, e a gente não foi preparado, né? Porque, por exemplo, nós não fomos formados para psicologia, né? Então, eu vou ser bem sincero, eu sou muito sensitivo, não no sentido aqui espiritual da coisa, mas eu absorvo, Gel. Não sei você, mas como é que você está fazendo, minha querida? Qual é a equação? Pois é, né? Exatamente. Você falou uma palavra bastante importante, seja em qualquer dos nossos ambientes, mas principalmente na nossa vida, essa humanização. Então, você crescer com
os relatos de experiência do outro, seja positivo ou negativo. Então, você tem que realmente, como você falou, muitas vezes psicologicamente nós não estamos preparados, mas você tem que parar e pensar: este problema não é meu, né? Este problema não é meu, essa realidade é do usuário. Então, qual os dispositivos que eu posso utilizar para tentar ajudá-lo, né? E dessa forma, eu tenho mantido esse meu equilíbrio. Porque quando eu me vejo como alguém útil, que pode contribuir na vida de alguém, aí a gente minimiza essa dor que você tanto fala, de muitas vezes da escuta, de muitas vezes de se colocar no lugar do outro, que é o que nos faz humanizar, né? Essa humanização que Paulo Freire fala, que muitos teóricos falam, é se colocar no lugar do outro, né? Então, quando ele desenvolveu o projeto dele lá em Angicos, com aquele grupo de agricultores, com todo aquele processo de analfabetismo, seja ele ou qualquer profissional da educação, no qual ele saiu de um espaço escolar e estava em um espaço não escolar e começou a traçar estratégias de como contribuir naquele processo. Então, é o que eu tento fazer hoje, inspirado nessa pedagogia da autonomia, nessa pedagogia da liberdade, né? Nessa pedagogia do oprimido. Então, quando a gente faz essas leituras reflexivas e trata como alguém que pode contribuir e se colocar no lugar do outro, não para absorver, mas sim para tentar ajudar, aí a gente mantém um pouco esse equilíbrio, diminui um pouco essa dor e vai tocando o barco, porque se a gente não tiver um pouco esse distanciamento, aí realmente a gente absorve e as coisas vão ficando complicadas. Ao longo dos anos, tudo isso realmente vem me amadurecendo, né, e vem me humanizando ainda mais. Porém, chega um momento que a gente, tanto dentro da sala de aula quanto fora da sala de aula, a gente vai ter que sim ter esse distanciamento. Poxa, eu estou com um aluno passando por isso, isso, isso e isso. O que é que eu vou fazer ou o que é que eu posso fazer? Do mesmo jeito, é em um ambiente não escolar. O meu usuário, a pessoa que eu estou em atendimento está passando por isso e por isso e por isso. Então, o que é que eu posso fazer para poder, né? Só que a gente leva assim, como eu falei, já cheguei a me acordar no outro dia, me deparar dentro de uma sala de aula e ficar pensando no atendimento que eu fiz do dia anterior. Mas aí eu tenho que traçar estratégias e possibilidades que me levem a contribuir com o outro nesse sentido. Eu me coloco no lugar do outro, mas tentando fazer um pouco desse distanciamento da minha pessoa com o meu profissional. Até agora está dando um pouquinho certo, né? Eu digo um pouco porque a gente tem alguns momentos que a gente se fragiliza, né? E graças a Deus a gente tem caminhado nesse sentido. Mas esses acolhimentos das pessoas, do público, em um ambiente não escolar, né, ela traz uma diversidade maior. Não que a sala de aula não tenha, mas na sala de aula é um pouco mais limitada, né? A gente tem uma determinada quantidade de alunos, a gente tem uma determinada quantidade de pessoas. Já nesse ambiente não escolar, a gente acompanha 3, 4, 5, mas desses 3, 4, 5 se multiplicam por 6, ou 4, ou 10. Por quê? Porque ele se estende à família e algumas pessoas próximas a essas famílias. Muito bom, minha querida Gel.
Pessoal, estamos chegando aqui já ao finalzinho, 8h30, que foi o horário que a gente tem de limite aqui, segundo as orientações do IF, né? No doutorado é a mesma coisa. Minha querida Gel, quero agradecer muito a você, minha querida, pela sua boa vontade, pela sua presteza, pela maneira leve e também muito rica com que você trouxe as reflexões. Eu quero aproveitar também, pessoal, e agradecer aqui a vocês pela oportunidade que estamos tendo, né? Também conhecer um pouquinho, apesar que a gente está vendo aqui só as bolinhas, né, Gel? Isso. Mas essas bolinhas são desafiadoras. Mas, gente, queremos terminar aqui agradecendo, né? E, ao mesmo tempo, vocês que estão já são professores em formação, então tomando essa decisão, seja ratificando ou retificando no futuro esse caminho. E eu gostaria, até inspirado na Gel também, Gel, de deixar apenas uma observação, Gel falando dos atendimentos, né, dessa experiência no não escolar, e ela também é funcionária pública, e a gente não pode generalizar, mas eu queria deixar para vocês essa reflexão. Eu sou servidor público já há 10 anos. Trabalhei mais 10 na iniciativa privada, que também é um espaço não escolar e que, vamos dizer assim, me deu um substrato muito grande para o que eu me tornei, né? Porque a gente passa um tempo na escola, mas a gente vive também fora da escola. Então, esse espaço não escolar, ele acaba somando na constituição das identidades que nós vamos construindo. Mas eu queria sempre chamar a atenção de vocês para o fato de que, infelizmente, há um efeito deletério nesse país, e quando a gente entra na coisa pública, a gente, Gel, acaba se desumanizando também, o processo inverso. E você falando dos atendimentos e também de sentir que eu capturei um pouco esse sentimento, e eu quero terminar contando uma historinha, Gel, que parece um pouquinho dentro dessas dificuldades, o contato com a miséria humana, com as lutas, com todos esses problemas. Eu atuei numa escola aqui em Currais Novos, gente, e aí, no período de matrícula, Gel, a gente tirava uma semana para fazer matrícula e os coordenadores também iam para a escola, obviamente para ajudar nessas matrículas. Tudo bem, Kézia, sem problema, Kézia. E aí eu lembro que tinha lá uma senhora, né, inclusive essa senhora, ela já tinha uma história do lixão, já fazendo reciclagem do lixão para alimentar a família, e ela tinha uma filha que estudava em outra escola, e a gente usa o Sigeduc, Gel. Aí, para que a menina dela fosse matriculada na minha escola, a outra teria que desalocar ela no Sigeduc da escola que ela fazia parte. Então ela ficou na fila, aí chegou para a secretária e disse assim: pô, quero matricular minha menina. Qual é o nome dela? Tal, tá onde? Ela estava no IVP e tal. Quando ela vai fazer a matrícula, a secretária diz: não tem como não. Mas por quê? Não, porque ela ainda está alocada na outra escola. A senhora vai ter que ir na outra escola, pedir para ela desalocar, e eu vendo a cena, Gel. Eu vendo a cena, eu disse: fulana, você não pode fazer uma ligação, não? Olha só, olha o nível que nós estamos, gente. É verdade. Uma senhora sofrida, que já vive uma vida castigada, uma vida extremamente doída, uma existência doída, aí ela chega na coisa pública, que ela paga também todos os dias, ela tem um problema, ela não entende, ela não tem a ciência. Aí um secretário diz assim: a senhora tem que ir na escola, quer dizer, ela vai a pé, ela vai voltar. Quando isso, gente, foi resolvido com uma ligação. Eu digo: não, me dê o número da escola, olha, a senhora tal, quer matricular a filha aqui, você tem como desalocar? Tem, Luiz, agora. Então, as falas que a Gel trouxe me lembrou dessa humanização também, Gel, que nós temos que ter dentro do espaço escolar. Porque, pessoal, muitas vezes a gente vai se desumanizando, esquecendo que essa senhora que eu estou falando aqui, ela não precisa ir lá na outra escola, porque existe um telefone. Quer dizer, ela não precisa ir lá, porque existe boa vontade, existe serviço público com ética, com responsabilidade, compromisso ético. Então, vocês serão servidores públicos,
Mas não é para viver numa ilha e cristalizado. Vocês estão ali para servir as pessoas, servir gente, que é o material que a gente tem aqui como material máximo da nossa formação. Então, já eu lembrei disso. Por quê? Porque já que falamos de humanização, que a gente pense nisso em todos os lugares, né? Se você hoje vai pegar uma nota fiscal numa prefeitura, é atendido por um grupo, Gel. É um atendimento que eu não sei aonde aquelas pessoas aprenderam aquilo. Eu não sei quem foi que fez aquilo, que deformou aqueles seres humanos, porque eles fazem tudo, menos atender outro ser humano. Então, gente, ficam reflexões para que a gente não se desumanize no processo. Porque nós nascemos homens e mulheres, pelo menos, vamos deixar aqui o debate, né, porque também já tem outros debates. Agora, humanos, nós nos tornamos todos os dias com a experiência histórica. Bigodes. Eu quero deixar essa reflexão, agradecer muito a vocês, Gel, que as falas que são boas não são aquelas que só dão respostas, mas que suscitam em nós ideias e muitas questionamentos e reflexões. Eu queria agradecer, né, a oportunidade. Realmente é um privilégio, né, tá numa turma, a gente discutindo e falando nesse, mesmo que sendo num ambiente, né, de bolinhas, mas a gente sabe que ali por trás tem pessoas. E a gente também, eu achei fantástico quando você falou essa questão da humanização, porque o principal papel, né, de nós educadores, seja no ambiente escolar ou no ambiente não escolar, seja no ambiente público ou privado, como você falou, é estar disposto para essa humanização, para essa solidariedade também com o outro. Mas, como eu falei, quando se trata da profissão, chega um momento que você vai ter esse distanciamento, mas que jamais impeça de você ser isso que você colocou, né? Estar disposto a ajudar, disposto a contribuir, e acima de tudo, a vida da gente já é tão complicada, por que não facilitar, né? Então, é nessa discussão, é nesse diálogo que eu agradeço a presença de todos vocês. E a oportunidade também, viu, Luiz Antônio? Foi um prazer te conhecer e falar com Francisco e os demais que estão por trás dessa escuta também e que fizeram todos aqueles questionamentos. Prazer foi meu, minha querida, e todos nós. O nome dela é significativo, Gelvilda. Agora eu vou dizer a professora Andresa que podia ser também Gelmara, de maravilhosa. Minha querida Gel, foi muito bom estar com você também. Pessoal, muito bom. Olha, só um aviso, viu, Gel? A professora Andresa comunica que na próxima segunda vai receber aqui, ela até mandou para mim uma professora também, que vai falar um pouco sobre a atuação dela no espaço não escolar. Ela trabalha na Força Aérea Poliana, pelo que eu entendi, da FAB. Ela vai trazer uma experiência muito rica. E a professora Andresa disse que vocês estão, vamos dizer assim, liberados para participar também. Se não conseguirem, ela vai lutar para trazer essa pessoa para vocês, mas não é certeza. Mas quem quiser participar, vai ser segunda-feira, com uma professora também que está em outro espaço e muito, muito, assim, interessante para vocês, né? Então, muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Voltaremos, se Ele nos permitir. Gelmara. Tchau, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Foi um prazer. Olha aí, ó, o espanholzão, cadê aí? Ó? Ótimo, Jennifer, Luiz, valeu. Eu acho que é Nadia, né? Nadia. Ótimo.